Olá, graça e paz para todos. Aqui é Juliana Casawa, eu sou casada e esse canal aqui é mais sobre a verdade. Sejam bem-vindos. E na reflexão de hoje nós vamos meditar no livro de Marcos, no capítulo 11, versículo 25 e o versículo 26, que diz assim: E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Recentemente, esses dias, foi lançado o novo louvor da Juliane Souza, que se intitula A Jesus. O louvor vai estar aqui na descrição desse vídeo e se você tem interesse, gostaria muito que você clicasse, no link e ouvisse o louvor, assistisse e meditasse nesse louvor. Um pouco da letra desse louvor retrata exatamente a realidade de muitas pessoas que se dizem servos e servas de Deus, mas não estão vivendo a palavra do Senhor como ela deve ser vivida. E eu digo isso porque eu já fui uma dessas pessoas, uma pessoa com uma dificuldade muito grande em perdoar. Eu sofri um abuso na minha infância por parte de um parente muito próximo, sanguíneo meu, e eu demorei 20 anos para perdoar. E eu só consegui perdoar com a ajuda da graça de Deus, com a ajuda de Deus e também de profissionais da área da saúde, psicólogos e também psiquiatra. Fiz terapia, sim, porque os médicos estão aí para nos auxiliar e nos ajudar. Quando nós precisamos, passamos por situações tão complexas como essa, né? Foram muitos anos de abuso, muitos anos de rejeição, uma situação realmente que me marcou muito e que me trouxe muitos malefícios para a minha vida. E eu passei ao longo da minha vida várias outras situações de rejeição, situações de traição. Eu passei muitas outras situações ao longo da minha vida, ao qual eu tive que exercer, praticar e viver o perdão. E tive que liberar o perdão. Ou seja, eu fui curada por Deus. Eu acredito que não seja fácil para a vida de ninguém. Não seja fácil para a vida de ninguém. Porém, a palavra de Deus, ela deixa claro que se a gente não perdoar, Deus não tem como nos perdoar os nossos pecados. Se você não libera, Deus não tem como liberar sobre a sua vida o perdão dele, não tem como liberar as bênçãos dele sobre a sua vida. Então, a falta de perdão, ela é uma cadeia. Ela é uma cadeia onde você é o único prisioneiro. Você sozinho é o prisioneiro, não a pessoa que te feriu. Porque você não liberando o perdão, você fica cativo dentro dessa cadeia e quem está preso não consegue ver a luz. Na mágoa, quem está preso na falta de perdão não consegue viver abundantemente uma vida com as bênçãos de Deus. Aqui nessa palavra nós vemos claramente que ele fala: e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. Então, todas as vezes que você estiver orando, você tem que exercer já a prática do perdão. Perdoar quem foi que fez alguma coisa contra você, contra ti, nesse momento da oração. E o versículo seguinte, ele fala: mas se não vos perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. E na letra do hino, nós observamos que ela fala assim: não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. Que letra, hein? Que pedrada, meus amigos. Que pedrada é essa? Uma coisa assim maravilhosa. Ela fala: quebra o meu orgulho e faz-me olhar para a cruz.
tira a dureza do meu coração. Tua graça joga a minha carne ao chão. Entre outras falas que ela fala no louvor, que são impactantes para a nossa vida. Então aqui a gente vê claramente que todo mundo finge que tá tudo bem. Quantas pessoas, ou você mesmo está nessa situação agora? Seja sincero consigo mesmo, você pode estar passando por uma situação dessa agora. Que se tá fingindo que tá tudo bem, fala para as pessoas que perdoou, mas não perdoou ninguém. Tá dentro ainda do seu coração, você fica remoendo aquilo que aconteceu, fica remoendo, sentindo aquela dor. E o pior, quando a pessoa ela não libera o perdão, ela é uma pessoa ferida, e o ferido, ele fere outras pessoas. Ele passa adiante toda aquela história que aconteceu, e ele quer com isso recrutar mais pessoas para contaminar as pessoas com aquela mágoa que ele está sentindo, contaminar as pessoas com a história que aconteceu, fazer com que as pessoas que ele conta aquela situação, né, a ofensa, as pessoas se doem por ele, se coloquem no lugar dele, do ofendido, enquanto não é para fazer isso, irmãos. É para você liberar, não é para você levar a história para frente. Ah, irmã, mas acontece que a pessoa fez para mim, ela tá levando para frente. Deixa a pessoa fazer o que ela quiser fazer sobre você e Deus. Um versículo que a gente comenta muito dentro aqui de casa, na nossa vida. A gente gosta muito de falar da palavra de Deus. Eu e o meu esposo, a gente fala muito de Deus durante o dia todo e todo momento que a gente tá junto, né? Nós somos, assim, apaixonados pela palavra de Deus. A gente fala muito da palavra e a gente costuma muito falar 2 versículos, que são: aquele que é sujo, suje-se mais ainda, mas aquele que é santo, santifique-se mais ainda. E a gente também gosta de falar muito, que sempre a gente comenta, não pagueis o mal com o mal, mas pagueis o mal com o bem. Então a gente sempre comenta, né, essas 2 passagens, esses 2 versículos. Isso significa o quê? Não é sobre o outro, é sobre você com Deus. É o tanto que Deus tem de você. Não é sobre o outro, que o outro fez ou que deixou de fazer ou que está ainda fazendo, mas é sobre como você reage ao que ocorreu, ao que está ocorrendo, ao que poderá vir a ocorrer, porque uma coisa é uma grande realidade. Se você tem dificuldade de perdoar, essa é a área onde Deus vai mais trabalhar na sua vida, porque assim foi comigo e ainda é até hoje. Eu sempre tive uma dificuldade imensa de liberar perdão. Nunca foi fácil para mim isso. E justamente nessa área foi a área que Deus mais trabalhou na minha vida. Permitindo, trazendo situações aonde eu fui confrontada e fui transformada por Deus e curada por Deus. E a cura faz você liberar o perdão, porque o perdão é uma cura, é um processo de cura. É um processo de libertação. Então não tem a ver com com a pessoa que te ofendeu, mas tem a ver com você e Deus. É individual e particular. Então, assim, a gente finge, muitas pessoas estão dentro da igreja fingindo, né, que perdoaram, falam da boca para fora que perdoou, mas já passou, eu liberei perdão, mas dentro do seu íntimo se lembra, passa tempo, lembra daquilo, se corrói com aquilo, e isso faz mal, é uma prisão. E dá legalidade, traz legalidade sim da parte espiritual, porque o mundo espiritual não é neutro, não existe neutralidade no mundo espiritual. Então, assim, tudo que a gente também expõe com a nossa boca revela o que está dentro do nosso coração. Então não existe aquilo, irmãos, que no fundo, a pessoa é boa, no fundo, a pessoa... Não, irmãos, Deus não está procurando petróleo em ninguém, tá? Não está procurando petróleo. Deus, ele está procurando um coração que verdadeiramente o adore. Um coração verdadeiramente contrito, quebrantado, um coração que está nele, que está em Deus. Deus está procurando isso, compromisso, tá? Transformação.
Então não adianta a gente fingir que tá tudo bem, a gente falar como ela fala no louvor, que tá tudo bem, sendo que não está. Deus requer de nós hoje um posicionamento, uma postura, uma mudança de vida, porque a pessoa, ela revela o que ela é nas suas atitudes. Ela revela o que ela tem no coração dela com as suas atitudes. Então, é como você reage à ofensa é que vai mostrar se você realmente é um filho ou uma filha de Deus. Para finalizar esse vídeo, que você deve perdoar, mas você não deve colocar na sua mesa novamente. Você não deve conviver novamente. Por quê? Porque você foi curado, mas você não deve abrir a guarda e voltar a confiar em alguém que fez algo para você e essa pessoa novamente ela ter a chance de dar um outro tiro. Então, não traga para sua mesa quem provou para você que não é digno de estar contigo e de conviver com você. Perdoe sim, libere o perdão, deseje o bem, não traga para dentro do seu convívio e da sua família quem algum dia já provou que não é digno disso. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você possa realmente ter compreendido a palavra de Deus, que não existe como Deus abençoar as nossas vidas, como Ele trabalhar nas nossas vidas se a gente não liberar perdão. Não tem como você cantar louvores, você pregar na igreja se você tem mágoa. Não existe isso. Então vamos deixar de ser hipócritas e viver a palavra de Deus. Não tem como vir pregar aqui na internet com mágoa de fulano, de ciclano, de beltrano. Não existe isso, irmãos. E a palavra de Deus, ela fala claramente que aquele que me ama, ele vai viver e vai cumprir a minha vontade, vai viver os meus mandamentos. Então, não tem como a gente fugir da palavra de Deus. Eu deixo essa reflexão para vocês. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.